Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui ao vivo nessa live que é da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 10, cujo pastor setorial é o nosso pastor Paulo Lucas Sacramento. Nosso pastor local é o pastor Michel Gomes e a nossa pastora Rose. E o nosso pastor presidente é o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Hoje é dia 20/4 de 2020. Todo culto nosso nós iniciamos orando, né? E esse também não vai ser diferente. Nós vamos iniciar orando também, né? Para que o Senhor entre com providência. Amém? Vamos orar? Deus eterno, somos agradecidos, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, para louvar, exaltar e bendizer o Teu nome. Sabemos que o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque estamos privados em muitas coisas dessa vida aqui no Brasil, de ir aos cultos, de frequentar determinadas situações em toda a área da sociedade. Portanto, o Senhor abriu esse canal também, Senhor, de bênção, de evangelização, para que os nossos irmãos possam comungar a mesma fé. Sabemos que o Senhor está presente no meio da angústia, da dificuldade, em todas as situações. O Senhor sempre está presente, o Senhor é o socorro, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos dá a bênção no nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, nos dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem estiver nos assistindo aí, dê um like aí. Nós tentamos entrar pela nossa internet fixa e através do notebook que não conseguimos. Então estamos na nossa internet aqui móvel, né? Através do celular. Infelizmente não deu para a gente ficar no nosso notebook aqui, seria uma imagem maior. Eu não sei como está chegando aí, se está chegando legal, mas é o que tem. Não conseguimos na fixa, estamos aqui na internet do celular. E em tudo estamos agradecidos a Deus, irmãos, porque Ele providenciou esse meio, né? Então o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu estava vendo um WhatsApp que o pastor me mandou, e estava assim, o amigo das nossas almas, ele disse assim, tá vendo? Com a Covid-19 eu fechei todas as suas igrejas. Aí, do outro lado, Deus responde, imagina que fechou nada, rapaz. Eu abri uma igreja em cada lar. Então hoje em cada lar é uma igreja. Toda vez que o inimigo ele se levanta para cair, irmãos. Porque agora cada igreja, cada lar hoje está sendo uma igreja. Por exemplo, eu já assisti culto na casa do pastor, do Cícero, do Clóvis, assim, vários cultos do Júnior, da nossa irmã psicóloga lá, como é? Regiane. Então, nós assistimos cultos já em várias casas. Então, nós dos irmãos assistindo o culto. E hoje vocês não é diferente, estão aqui em casa assistindo o nosso culto. Então, é muito interessante isso, né? Porque o inimigo ele se levanta para cair. Ele achou que ia fechar as igrejas, mas, na verdade, cada lar hoje é uma igreja. Então, nós somos a igreja de Cristo. A igreja, ela segue caminhando. Indiferente das dificuldades que passamos, a igreja, ela segue caminhando. Amém? Nós vamos cantar aqui uns 3 hinos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E sabemos, os cantores, não temos aquela voz afinada, mas vamos cantar esses hinos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar o hino de número 108. Abra a sua harpa aí no número 108 e vamos cantar em nome de Jesus. Amém? Coloca aí com a música. Número 108, irmãos. Como eu disse, estamos aqui na internet móvel, né? Porque a nossa fixa aqui do nada parou, impressionante. Com meia hora ela parou. Quer tentar no seu aí, né? Número 108. Tenta o seu música, você ouve música, né? Vamos na garganta. Conseguiu com música, Vitor? Não? Então vamos na garganta aqui, que o meu celular está transmitindo. Então vamos lá. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele em
então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes, para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai, ao inimigo a combater, o evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general, a glória do porvir. Aleluia. Lutemos todos contra o mal, meus irmãos. Eu sei que tem milhares de pessoas hoje no Brasil lutando contra o mal, né? Até o nosso presidente da República proclamou um jejum. Eu nunca vi um presidente querer, principalmente um presidente da nação, como é uma nação até pagã, de certo modo, proclamar um jejum. Então todos nós estamos orando, estamos pedindo misericórdia, lutando contra o mal, para que o Senhor venha também apaziguar esse mal que está nessa nação. Nós vamos cantar mais um hino aqui. Dá com a música agora, então? 116. O hino de número 116 da nossa harpa cristã. Vagava pela senda de dor, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, e Jesus que me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou.
Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Livre estou, eu vagava pela senda de horror. Todos nós, irmãos, estávamos sentenciados à morte, né? Porque éramos pecadores sem o perdão. Agora, quando Jesus nos salva, passamos a ser pecadores, mas temos perdão, né? Porque nós pecamos em ações, em todos os sentidos, mas temos aquele que nos perdoa todos os momentos. E a Bíblia diz assim, e o sangue nos purifica de todo o pecado, né? Quem é que não tem pecado? O inimigo, ele nos acusa constantemente, né? Mas o Senhor é quem nos justifica. Então nós temos um justificador que perdoa os nossos pecados, que sara as nossas enfermidades. Sabemos, irmãos, que nós não somos melhor que ninguém. Estamos nesse mundo aqui, não tem bom. Perdoa os nossos pecados. Nós temos podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, interceder a Deus e o Senhor nos perdoa sempre. Sempre que pecamos, Ele nos perdoa. Claro que há pecado que tem que ser confessado, mas o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, porque nós estávamos. E aí o Senhor vem com a sua mão forte e nos tira dessa senda de horror, né? Estou vendo aqui muitas pessoas dando um like aí, um joinha. Estão prestigiando bastante aqui o nosso trabalho, né, irmãos? Também eu divulguei essa live de hoje para alguns irmãos, né, os grupos em família, e eu sei que tem bastante gente assistindo aí. Talvez tenha até do Mato Grosso, a tia da Neia, pessoal lá de Limeira também. Deixa eu falar uma situação aqui. Na live passada na casa do Cícero, o Daniel Soares, o filho do Jeremias, ele colocou assistindo, né? Do Jurandir, o Daniel Soares, nosso irmão Jurandir, presbítero, que faleceu agora por volta do dia 25. Se você estiver assistindo aí também, Daniel, eu quero dizer para você o seguinte, que o Jurandir foi um grande amigo, entendeu? Ele foi um camarada assim, muito bom aqui no Silveira, não tinha hora ruim para ele. Se você marcasse com ele 9 horas, 10 para as 9, ele já estava presente. Então ele foi um presbítero muito dinâmico. Então fica aqui a nossa gratidão pela passagem, pela vida do Jurandir. Ele faleceu agora num momento muito difícil, né? Esse país não pode mais nem fazer um velório. Agora aqui em Barueri, quando já vai direto para o sepultamento, não tem mais velório. Ele não morreu com essa doença, a Covid, foi insuficiência renal, né? Seus rins pararam, mas não pôde ser na hora, foi muito rápido. Mas nós agradecemos a passagem do Jurandir aqui no Silveira, foi muito bom. As pessoas que conviveu com ele, que teve amizade com ele, o Luiz Paulo, o Edmilson, o Jeremias, o Cícero, o Jacques, todas as pessoas aqui de Silveira que conviveram com o Jurandir, sabe a pessoa que foi o Jurandir. Então fica o nosso registro aqui, porque diante desse momento ninguém pôde nem se despedir, nem pedir oração. Então nós estamos orando pela família, viu, Daniel? Eu sei que você deve estar aí, acho que em Portugal, né? Não pôde nem vir também. Então nós estamos orando pela família, pela Beth, o Davi, a Kelly, enfim. A Beth tem esse problema que é transplantada também, a gente não pode nem visitar, né? Então é um momento muito difícil aqui no Brasil, mas cremos que Deus vai estender a sua mão de misericórdia e Ele vai passar esse momento e também vai sarar a enfermidade, essa dor que vocês estão sentindo, né? Vai sarar, porque o Senhor, Ele aprove a Deus recolher o seu. Então fica aqui o nosso registro, porque o Jurandir foi nosso presbítero, né? Um presbítero muito dinâmico aqui no Silveira, que ele
tinha 3, 4 atividades na igreja. Era professor de escola dominical, regente da orquestra, regente do coral, da mocidade, tudo junto. Ele absorvia todas as atividades que passavam para ele. O Jurandir como amigo e companheiro aqui. Então fica o registro aqui, tá? Então Deus abençoe a todos os irmãos que estão assistindo a gente e dando esse like aí. Nós vamos cantar mais um hino, né? 108. O 8. Vai com música também, né? Vamos aqui. Hino de número 108, irmãos. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar. E no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Vitor, dá uma palavra aí, Vitor, lê um versículo da palavra de Deus. Vamos ouvir o Vitor, vai ler uma passagem, né, da Bíblia e agradecer a Deus por estarmos juntos, né, irmãos? Se cair, nós vamos tentando reativar aqui a nossa internet aqui. Fiquem em paz aí que nós vamos até finalizar. Paz do Senhor a todos os irmãos. Gostaria de ler em Filipenses, capítulo 1, o versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver da carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Esse é incomparavelmente melhor. Quando Paulo escreve essas palavras, ele está preso na igreja de Roma, ele está impossibilitado de poder ir à igreja, de poder ver seus irmãos, de poder estar em comunhão, assim como a gente está agora. E a paz de Cristo é tão grande na vida dele, ele buscou tanto a Cristo que não precisava ele estar numa igreja, não precisava ele estar longe da igreja para sentir a presença de Deus. Ele se fez a presença de Deus sentir consigo mesmo. Ele fez com que orou, buscou, e a presença de Deus alcançou ele na onde ele estava. Assim como nós buscamos nos nossos lares, quando não podemos ir para a igreja, cada um fazendo o culto na sua casa, cada um assistindo, lendo uma palavra, ouvindo um hino, a presença de Deus, o amor do Senhor nos alcança. E eu queria deixar essa passagem para os irmãos. Amém. Amém. Boa palavra, né? O viver é Cristo e morrer é lucro, né? Sabemos que ninguém vai ficar para semente aqui. Então, irmãos, não importa o veículo que nos conduza à eternidade. O importante é que nós vamos passar a eternidade com Cristo. Isso aí é fato, né? Porque na Bíblia tem uma passagem lá que fala assim sobre o rico e Lázaro, né? E Lázaro, ele nessa vida não tinha nada. Lázaro não tinha nada. E o rico gozava de todas as benesses do mundo que existia na época, né? Talvez os melhores cavalos, os melhores pastos, enfim, ele gozava de tudo que tinha de bom. Mas ele morreu e ele não foi para o seio de Abraão, ele morreu e foi para o Hades. E o Lázaro, que era temente a Deus, que não tinha nada, mas ele morreu e foi para o seio de Abraão. E ali havia uma divisão. No seio de Abraão ele estava em paz, estava em Cristo, né? Estava gozando das benesses do Senhor. E já o rico, ele estava em tormento. E aí ele diz: ó pai Abraão, pede para que Lázaro molhe as pontas dos seus dedos e venha me refrigerar, porque eu estou ardendo nessas chamas. Então sabemos que do lado de lá, irmãos, é chamas, é tormento, é sofrimento, é aflição. Então que nós possamos guardar a nossa salvação em Cristo, né? Que nós possamos ser tementes a Deus e esperar tão somente aquele grande dia onde o Senhor eterno ele vai nos coroar, vai
essas coisas velhas vão passar e coisas novas se farão nas nossas vidas. Portanto, novos céus, novas terras é que nos aguardam. Então, o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Estamos em Cristo, né? É uma palavra muito boa. Eu quero também agradecer pelo Vitor, por essa passagem, por essa palavra, Vitor, que você ministrou. E também quero transferir uma oportunidade para a minha digníssima. Nós estamos juntos há muitos anos, 27, né? 26 anos. 26 anos, vai para 27, né? E de casados, e até agora o Senhor tem nos sustentado, né? É um prazer enorme viver ao lado dela. Sabemos que tem dificuldades, problemas, mas Deus é sempre presente. Porque a gente ouve essas quarentenas que nós estamos vendo aí, né? Maridos aí sufocando as mulheres, enfim. É uma coisa absurda. Mas nós temos que ter paz, irmãos, paz. A paz que excede o entendimento, paz na alma, né? Sei que é difícil ficar entre quatro paredes, claro, mas nós temos paz em Cristo. Sabemos o que nos aguarda e é novos céus e nova terra. A nossa estadia não é na terra, né? Então vamos ter que suportar essas aflições. Vamos ouvir a Neia. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, que a paz, essa paz que vem de Deus, que é uma paz que excede o entendimento humano, que seja no lar de cada um de vocês, né? Independente das circunstâncias, estamos aqui juntos. Confesso para vocês que é novidade para mim, né? É muito estranho, não sou muito ligada nas mídias sociais aí, né? Não me sinto à vontade, vou confessar, falar a verdade. Mas é a ferramenta que o Senhor nos deu hoje, para estarmos juntos, né? Sei que muitos aí estão assistindo, estou vendo aqui alguns irmãos, né? Se manifestando, irmãos até do Rio de Janeiro ali, da família Kaiser, Deus abençoe vocês. A nossa família que está assistindo, né? Que está conosco, embora nós estejamos afastados já há algum tempo, devido à situação, mas estamos juntos, né? Através desse recurso que o Senhor nos deu. E eu queria aqui hoje compartilhar com vocês algo que Deus fez aqui em casa. E eu quero ler, começando aqui, lendo o Salmo 119, o verso 50. Ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica, que a tua palavra me dá vida, me faz viver. Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, a parte A ele vai falar assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E o verso 16 vai dizer assim: portanto, confiadamente junto ao trono da graça, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E por que eu li esse versículo, irmãos, né? Porque eu quero compartilhar com vocês algo que Deus fez na minha vida esses dias aqui, em casa. Desde que nós estamos aqui, né? Eu digo que Deus nos proporcionou um período de reflexão, né? E nós temos feito o nosso devocional aqui, um culto doméstico. Todos os dias, é um determinado horário, a gente faz esse culto. E há algum tempo eu já não estava me sentindo bem, né? Eu tenho um problema de saúde crônico, eu tenho doença respiratória crônica, que é asma, e já sofro com ela há alguns anos, mas a gente faz a nossa parte, se cuida. E devido a esse processo todo de excesso de álcool gel, de água sanitária, eu já não estava bem, eu comecei a piorar. E eu me afastei do trabalho na semana do dia 11, mais ou menos, e as coisas começaram a ir piorando. E eu marquei uma consulta com o meu médico, que faz o acompanhamento. Essa consulta era para o dia 6 de abril. Poucos dias para a consulta, a secretária me liga dizendo que ele não vai atender e não tem data mais para atender, porque ele está em serviço hospitalar.
E a coisa começou a complicar, né? Eu falei, Senhor, e agora? Eu sei o meu problema, se eu for para pronto-socorro a situação piora. E eu fiquei quieta, né? Não reclamei, não comentei com o Roberto, não comentei com o Vitor, não comentei com meus filhos aqui em casa, fui segurando as pontas. Eu já usava um medicamento, um inalador de controle, e eu comecei a ter que usar o inalador de resgate, muito mais do que eu já usei em toda a vida, né? Comecei a usar 4 vezes por dia, porque a situação começou a ficar muito crítica. E um dos nossos cultos aqui, se eu não me engano, foi no dia 6, que o Roberto falou, eu preciso falar uma coisa para vocês, contar um testemunho. E ele contou, e esse dia eu já não estava muito bem. E ele contou o testemunho, eu guardei aquele testemunho para mim, que ele falou aqui, que tinha acontecido com ele. Né? No dia seguinte, eu acho que foi dia 7 mais ou menos, foi o pior dia. Foi o dia que eu achei que eu não ia passar. E eu passei todo aquele dia ruim, do dia 7. Quando foi à noite, na hora do devocional, eu ajoelhei aqui para orar. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais nem força para orar. Mas o fôlego que eu tenho, eu vou fazer esse último devocional. Aí me veio à mente o Salmo 139. Aleluia. Que ele diz assim, Salmo 139, versículo 16, ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. E eu falei, Senhor, tu sabe o dia e a hora? Se for hoje, amém, tô pronta. E isso no meu coração aqui orando. Quando nós levantamos, o Roberto falou assim, a palavra é sua hoje. Eu falei, mas eu não tô aguentando nem falar, eu vou dar a palavra hoje, meu Deus. Cantei os hinos da harpa aqui com eles, tirei o fôlego de onde não tinha. E o Senhor falou, é você que vai falar. E eu comecei a ministrar aqui aquele dia. Nós ministramos, acabou, eu fui para a minha oração particular. E quando eu entrei ali no quarto, eu fechei a porta e eu falei assim, eu ajoelhei e caí em prantos. Falei, Senhor, não dá mais. Não falei para eles não se preocuparem. Mas eu falei, agora eu não aguento mais. Eu acho que de hoje não vai. E eu comecei a orar e a presença do Senhor foi muito grande. Uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. E na minha mente me veio a passagem de Marcos, do capítulo 16, onde o Senhor diz assim, no verso 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E no verso 18 ele diz assim, se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração, foi te dado poder. Presta atenção na palavra. E eu senti uma presença muito grande. E o Espírito Santo falou ao meu coração assim, põe a mão no seu peito, repreende, ora. Você tem poder para isso. Aleluia. Foi te dado poder. Deus te deu esse poder. E eu orei aquela hora repreendendo. Porque um pouquinho antes, quando eu ajoelhei para orar, eu senti uma presença se aproximando. Eu falei, Senhor, essa presença não é tua. Aí o Espírito Santo repreende, você tem poder para isso. E eu orei e eu dormi aquela noite como eu nunca dormi antes. Foi um sono maravilhoso. Eu acordei no dia seguinte, eu já não usei o inalador de resgate. Os dias foram passando, eu fui me sentindo melhor, eu já não precisei mais do medicamento. E de repente a secretária do médico me liga e fala assim para mim, o chefe do seu médico quer te ver. Vem aqui você pode vir aqui no dia seguinte? Eu falei, vou. E passei com ele, expliquei para ele o que estava acontecendo, ele me pediu uns exames e hoje eu fui levar esse exame para ele, fiz uma prova de função, fiz um raio-x
E ele olhou para mim, olhou para o exame, ficou olhando para mim e para o exame, sem entender nada. Ele falou, olha, tá 100% limpo, aqui não tem nada. Eu falei, glória a Deus. É o poder que o Senhor nos dá, as aflições que nós passamos. E a palavra do Senhor, ela nos ensina. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, nós a conhecemos, só que nós não a colocamos em prática. E por que será que nós não colocamos em prática, né? O que falta em nós? E é isso que eu deixo de reflexão para vocês. E é esse tempo que o Senhor está nos proporcionando de refletirmos, né? E colocarmos em prática aquilo que nós até hoje aprendemos, aquilo que nós até hoje sabemos dentro da palavra do Senhor, mas que não colocávamos em prática. E eu termino aqui esse testemunho com o verso 71 do Salmo 119. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então você só vai aprender alguma coisa quando você passar pela aflição, né? Porque Deus nos coloca algumas situações para nós colocarmos em prática a nossa fé. Porque nós falamos que temos fé, mas a fé, ela é a prática em ação, né? Que Deus abençoe vocês. Continue orando por nós. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor, fazendo a sua obra. E que Ele venha abençoar o lar e a casa de cada um de vocês. Amém. Amém. Meus irmãos, que testemunho, né? Eu não sabia disso, tá vendo? Não sabia. É impressionante. Diante desse problema que o Brasil e o mundo está vivendo, meus irmãos, aí nós ficamos dentro de quatro paredes e às vezes nós temos um problema e nós não queremos fazer um alarde porque a gente pensa na nossa mente que vai se tornar uma situação muito maior, né? Por exemplo, como é que você vai pegar um doente agora e levar no hospital? Fica complicado, mesmo que assim, não tenha o problema dessa doença aí, mas fica complicado, porque a gente fica meio temeroso, né? Mas sabemos que Deus está em tudo, Deus está no controle. Então, se você está com algum problema, vá no médico, não tem problema nenhum. Eu também tive um problema, eu até contei um testemunho que aconteceu aqui em casa também. Por volta do dia... foi no dia... deixa eu ver aqui. Meus irmãos, foi no dia, mais ou menos, dia 19/3. Eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho um relatório de culto doméstico que nós fazemos, né? Então, por volta do dia 19, meus irmãos, 19/3, acho que foi no dia 18, me parece. Eu fiquei muito ruim também, já vi uma semana ruim. E não podia falar nada em casa, porque se eu falasse, naquele momento, eu acho que se criaria um problema. Fiquei ruim. Aí na hora de deitar, nós fomos deitar, e a Neia falou assim, Roberto, eu estou com uma angústia muito, muito grande. Vamos fazer oração. Irmãos, ali foi a gota d'água, porque nós fomos orar. Eu falei, Senhor, ou o Senhor me cura desse mal, ou eu quero acordar na eternidade amanhã, porque não tem condição. Eu estava muito ruim, o corpo muito ruim, mal mesmo. E Jesus me curou, irmãos. Eu realmente fui abençoado aquele dia. Ela foi sensível naquela oração, né? E eu fui abençoado. Então nós somos agradecidos a Deus, porque nós temos aquele que nos socorre, né, na hora das aflições. É um momento que às vezes a gente fica temeroso de ir no hospital num momento desse. E nesse momento a nossa fé fica à prova. Portanto, sabemos que Deus ainda repreende as enfermidades. Amém? Eu quero ministrar a palavra agora. Sabemos que as horas já são bastante aí, mas amanhã é feriado, ninguém trabalha, estamos em quarentena mesmo, né, meus irmãos? Alguns trabalham pouco, os outros estão fazendo home office, estão trabalhando em casa, então tem tempo para ouvir aqui, né? Eu quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9. Não vou ler toda a mensagem aqui, porque ele é meio extenso, então vai tomar muito tempo para ler, mas eu vou ler uma parte, um pouquinho aqui, do 29 até Atos capítulo 27, versículo 9 até o 26. Quem tiver as suas Bíblias aí, acompanhe em casa, porque a sua casa é uma igreja hoje. A sua casa hoje é um momento de adoração, de louvor, é um momento que você está sentindo a comunhão
comunhão, sinta comunhão na sua casa, querido. Não se intimide, porque você está na presença de Deus. Amém? Atos 27, capítulo 29. Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. 27:9. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E, como aquele porto não era cômodo para invernar, os demais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E, soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, mas não muito depois, deu um pé de vento chamado Euroaquilão, e, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E, levado este para cima, usaram de todos os meios cingindo o navio e, temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé e no meio deles, disse: fora na verdade razoáveis, ó varão, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentados a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Amém. Até o versículo 26. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem bastante interessante, uma passagem onde Paulo ele estava arrumando a Roma, né? E diante dessa viagem que ele fazia a Roma, havia um transtorno ali, né? Então eu quero trazer por nome, dar um tema a essa mensagem sobre vencendo as tempestades da vida. Vencendo as tempestades da vida. A viagem que Paulo fazia a Roma, meus irmãos, havia essa situação aí, né? Agora, as tempestades, meus irmãos, elas são inevitáveis. São surpreendentes. As tempestades, elas são fora do nosso controle, mas nunca fora do controle de Deus. Tenha certeza que Deus está no controle de todas as tempestades que nós passamos nessa vida. Indiferente se o seu barco é grande, pequeno, o que você está sentindo, tenha certeza que Deus está no controle das tempestades. Para sairmos das tempestades, precisamos ler as placas, entender o que está acontecendo. Paulo recomendou não viajar, mas a maioria queria viajar. A maioria dizia, não, vamos viajar. E eles começaram a viajar. E a Bíblia diz que havia uma bonança, o vento era tranquilo, o vento era a favor. Então, certamente eles começaram aí dizer, tá vendo? Paulo não conhece nada de navegação. Quem conhece de navegação somos nós que somos os marinheiros.
que temos experiência com o mar. E começaram a zombar de Paulo, dizendo, Paulo pode saber muito desse Jesus dele aí, de Bíblia e tal, mas de navegação Paulo não conhece. Mas o vento se levanta, querido. De repente, a Bíblia diz que de repente vem um vento, aí tudo muda. De repente as coisas mudam na nossa vida, né? De repente vem aquele vento que você não sabe de onde vem. Por exemplo, todas as empresas que fizeram as prospecções de margem de lucro, de vendas, e, enfim, de lucro presumido, etc. e tal, caiu tudo por terra agora com essa onda que aconteceu no nosso Brasil e está acontecendo no mundo. Hoje as previsões são catastróficas. Nós estamos orando para que Deus coloque a mão e que repreenda esse vírus o mais rápido possível, que ele possa fazer o menor estrago possível no Brasil. Mas nesse momento de turbulência, Paulo se levanta e Paulo traz uma palavra de ânimo. Não é o fim, não olhe para a bravura do mar, para a bravura da tempestade, porque se você olhar, você vai perecer. Se você olhar para a bravura da tempestade, querido, você vai perecer. Então, em meio à dificuldade, agora tem que ter liderança. E Paulo, como líder, ele trabalha uma ideia. E aí a Bíblia diz, se você ler todo o relato, porque essa passagem ela é do 27 até o 28, então você pode ler aí na sua casa, tranquilo, e você vai entender essa passagem. Agora, Paulo, ele faz com que aqueles marinheiros eles lancem 4 âncoras. Esse aqui é o símbolo de uma âncora. Então Paulo lança 4 âncoras ali, tá vendo? Muitos não sabem o que é uma âncora, mas esse é uma âncora. E aí Paulo lança 4 âncoras. E a primeira âncora, irmãos, é a âncora da fé. Paulo diz, eu creio em Deus que vai nos salvar, todos, as 276 almas. Está no livro de Atos, capítulo 27, 23 a 24. Então Paulo diz, eu creio que Deus vai nos salvar, indiferente da tempestade que estão passando. Eu tenho fé que Deus vai nos salvar. Então vai acontecer assim. Essa é a primeira âncora que eles jogaram ali. Eles jogaram 4 âncoras. A segunda âncora foi a âncora da adoração. Paulo agradece a Deus em meio à tempestade. Aí Paulo ali, irmãos, ele parte o pão no meio daquela dificuldade. Ele faz um agradecimento. As pessoas estavam há 14 dias sem comer, sem se alimentar, sem ter ânimo. E aí eles começam a louvar agora, no livro de Atos, capítulo 27, 35, porque o louvor é a causa da nossa vitória. Então, uma adoração. Paulo faz uma adoração dizendo, vamos comer, vamos partir o pão, tenham bom ânimo. E aí, quando eles começam a ter aquela refeição, a Bíblia diz que eles passaram a ter ânimo. No meio da tempestade tem que ter liderança que diga, vamos ter ânimo, porque isso vai passar. Isso é a segunda âncora, né? A terceira âncora que foi jogada ali naquele mar é a âncora da oração. Você tem que orar para romper o dia. Meus irmãos, estava trevas, a Bíblia diz que há dias que não via sol, era só escuridão. Então, temos que orar para que se rompa o dia. O dia vai romper caso você ore ou não. As aflições às vezes é tão grande, queridos, que às vezes nós não temos forças, mas Deus está controlando o vento pode ser forte, mas Deus está dando um rumo naquilo que está acontecendo no meio das nossas tempestades, né? Porque nós vamos vencer as tempestades, vencendo as tempestades da vida, é o tema dessa mensagem. Essa é a terceira âncora, a âncora da oração. Não se esqueça de orar. Aqui em casa nós estamos orando meia hora, todo dia nós ajoelhamos e oramos meia hora. Nós ajoelhamos e oramos todos os dias, para que Deus apazigue. Para que Deus faça assim, que esse vírus possa faça o menor estrago possível nessa nação, na economia, nas pessoas. Então nós estamos orando para que Deus apazigue essa tempestade. A quarta âncora que eles jogaram ali, a quarta âncora foi a âncora da certeza. Paulo diz, é necessário que vamos dar em uma ilha. Nós vamos dar em uma ilha, irmãos, é necessário darmos em uma ilha. É necessário que vamos dar em uma ilha. Paulo já via a ilha? Não, Paulo não via a ilha. Mas ele falou, nós vamos dar uma ilha. Ilha geralmente é sinônimo de segurança? Não, não é. Por quê? Porque na ilha você tem serpentes, cobras, víboras, animais peçonhentos. Onde provavelmente você vai ficar mais seguro é no continente, em terra firme. Mas na ilha pode dar um tsunami, então, mas é um refúgio. No meio da tempestade, Deus pode preparar um refúgio para você. Indiferente das circunstâncias, no meio da tempestade, Deus pode te dar um refúgio. Então, a quarta âncora é a âncora da certeza. Ele diz, é necessário que vamos dar em uma ilha.
E Deus pode transformar as nossas tragédias em triunfo, irmãos. Todos foram salvos. As 276 almas, está no livro de Atos, capítulo 27 e 36. Chegaram à terra firme. Chegaram a uma ilha por nome de Malta. Está no livro de Atos, capítulo 28, versículo 3 a seguir. Na ilha de Malta, quando eles chegam ali, através daquele navio que foi despedaçado em virtude da tempestade, as pessoas saíram nadando, em madeiras, em botes que houvesse ali por acaso, os apetrechos do navio, e serviram de algum refúgio para que eles pudessem chegar até a terra firme. Quem não sabiam nadar, ou chegaram a nado. O importante é que chegaram a nado, que chegaram na ilha, a nado ou em madeiras, mas chegaram na ilha. E ali, quando eles chegam naquela ilha, os bárbaros, né, ou os malteses, fizeram uma fogueira para aquecer o frio. Ali eles fazem uma fogueira para receber aquele pessoal, porque estava chovendo e estava muito frio. E a fogueira, querido, por incrível que pareça, só tinha uma pessoa que teve comprometimento e responsabilidade em manter aquela fogueira acesa. Foi Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele saiu para pegar gravetos e para que aquela fogueira continuasse a aquecer aquele pessoal. Quando tem alguma dificuldade, alguma situação, tem que ter sempre alguém para dar uma palavra de ânimo. E Paulo estava naquele momento, né? E aí eles foram Paulo foi pegar madeiras ali para aquecer aquele fogo, voltar a aquecer. Nós precisamos aquecer alguma área da nossa vida, irmãos. Precisamos aquecer a área do nosso casamento, precisamos aquecer a área da nossa família, precisamos aquecer a área do nosso trabalho, precisamos dar o nosso melhor. Não ficar esperando, assim, o líder é aquele que coloca, ele não faz acusação, ele coloca, vamos fazer o agradecimento e coloca oportunidades na sua frente para que nós possamos sempre vencer. Então Paulo fez isso, ele foi aquecer aquela fogueira. E ele aquecendo aquela fogueira, a Bíblia registra, irmãos, que veio uma víbora. E a víbora, ela lhe picou a mão. E aí Paulo agora coloca aquela víbora no fogo e aquela víbora somem ali, e os malteses, os bárbaros daquela ilha, foram muito críticos com Paulo. Eles disseram, mas esse homem, de fato, ele era um assassino. Sabe por quê? Ele se salvou ali da tempestade, do naufrágio, mas agora ele vai morrer na ilha. Porque aquela víbora, quem conhece aquela víbora, sabe que ela era venenosa, ela matava mesmo. O camarada começava a inchar e caía morto. Era questão de minutos. Então, os bárbaros começaram, os malteses, né, começaram a dizer, esse homem realmente era um criminoso, era um assassino, porque escapou do naufrágio e vai morrer agora dessa víbora. Mas de repente o tempo passa e Paulo não morre, para a honra e glória de Jesus. Aí eles começaram a ter uma visão não tão negativa de Paulo, passaram a não ser críticos de Paulo. Falaram, não, mas esse homem não é criminoso, esse homem me parece que é um Deus, de letra minúscula, né? Ele é um Deus, se você ler a passagem de Bíblia que você vai ver. Aí está dizendo assim, os críticos dizem, esse homem é um Deus, porque a víbora não lhe matou. E em meio às críticas, irmãos, nós podemos ter também 4 promessas que Deus pode apresentar para você no meio das críticas, no meio da adversidade, né? Primeira promessa que Deus pode te dar no meio da ilha que você estiver, Deus vai levantar pessoas que você nunca viu para te ajudar em algum momento da sua vida. Deus sempre está pronto para te ajudar em algum momento da sua vida. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver que no momento mais difícil, Deus sempre levantou alguém no seu naufrágio, na sua tempestade. Quando o mar está revolto, as tempestades estão assolando as nossas vidas, Deus sempre levanta alguém para nos amparar. Isso é fato. Deus levantou um sirineu para carregar a cruz com Jesus. Jesus estava lá, né? Vai um sirineu e carrega a cruz. Deus sempre prepara um sirineu para carregar a nossa cruz. 4 promessas, né? Essa é a primeira promessa. A segunda promessa, irmão, que Deus vai te livrar do impossível. A Bíblia diz que aquela víbora era mortal. Então Deus vai livrar você do impossível, seja o problema que for. Agora nós vamos viver me parece, né, uma grande onda de desemprego. Se você está desempregado, Deus pode te abrir uma porta de emprego. Isso é só um exemplo, mas tem N situações que Deus vai te livrar do impossível. Parece improvável, que você vai morrer mesmo, mas
no meio da adversidade, você tem as promessas de Deus na sua vida. Então, Deus vai livrar você daquilo que é o impossível. Está impossível, mas Deus pode fazer o possível, né? Os críticos, terceira promessa de Deus nas nossas vidas aqui, é que os críticos, irmãos, vão mudar de opinião a seu respeito. A princípio, eles rotularam Paulo como um assassino. Daqui a pouco já não era mais um assassino, já era um Deus. Então, já se tinha uma boa imagem de Paulo. A crítica já passou a ser um elogio. Já não era mais, Paulo já não está mais sendo rotulado como crítico, como assassino, né? E a quarta bênção, irmãos, que Deus pode te providenciar no meio da sua tempestade é: a ilha do seu naufrágio vai se tornar a ilha da tua oportunidade. Por quê? No meio daquela dificuldade ali, a Bíblia diz que Paulo, evangelizando por ali, foi até um lugar onde tinha um camarada chamado Públio, que era o principal da ilha, ele era o prefeito da ilha. Está no livro de Atos, capítulo 28, a seguir você vai ler. E a Bíblia diz que Paulo orou pelo pai de Públio, que sofria de disenteria e febre, e a Bíblia diz que foi cura instantânea. Ele foi curado na mesma hora. E aí todos os malteses vêm até Paulo, e Paulo ora, e todos passam a ser curados aí no nome de Jesus. Então aquela dificuldade que Paulo encontrou a princípio, agora Paulo estava transformando aquilo em nome de Jesus, a partir da misericórdia de Deus, em benefício. E se você continuar lendo a passagem bíblica, você vai ver que eles prepararam todos os apetrechos para que todas aquelas 276 almas pudessem sair, e Paulo, a Bíblia registra que ele chegou ao destino que lhe estava proposto, que era Roma, onde Paulo ia ser julgado. Por quê? Qual era o crime de Paulo? O crime de Paulo era pregar o evangelho e dizer que viu Jesus. Quando ele caiu, aquela mensagem: Saulo, 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 por que tu me persegues? Né? E aí, a partir daí, ele começou a testemunhar que Jesus estava vivo. E aí eles diziam: como pode o homem que já é defunto estar vivo, Paulo? Então essa era a acusação que eles tinham de Paulo, que eles testemunhavam de um defunto, testemunhavam a nova seita. E os judeus não aceitavam essa situação. Então queriam processar Paulo. Aí Paulo preferiu ser julgado em Roma. Meus irmãos, então fica essa palavra para você, que no meio da sua tempestade, Deus sempre abre uma porta, Deus sempre vai te beneficiar e te abençoar. Não porque você é bom, não porque nós somos bons, é porque a misericórdia de Deus ela se faz presente nas nossas vidas. E Deus não quer que o seu justo pereça, né? Então Deus vai nos guiar e vai cuidar de nós, né? Vai sempre nos abençoar. Tá bom? Fica essa palavra aqui no nome de Jesus. Nós sempre terminamos o culto também com uma oração. Começamos com uma oração, vamos terminar também com uma oração, tá bom? Então nós vamos orar agora no nome de Jesus, para finalizar nosso culto. Deus eterno, somos agradecidos ao Pai por esses momentos que estamos aqui, que passamos na Tua presença, sentindo a Tua presença. Sabemos que Tu estás presente em todo momento, Senhor, das nossas adversidades, das nossas tempestades, seja ela grande ou pequena, seja enorme, mas o Senhor está presente. Que qualquer tempestade ela é sempre grande, porque somos falhos, somos fracos, somos necessitados, somos carentes da Tua bondade, somos carentes da Tua misericórdia, Senhor. Assim nós Te louvamos, Te adoramos, Te exaltamos. Dá-nos também, Senhor, nessa noite, um sono restaurador, um descanso de paz para os Teus filhos e para cada um que viu essa live, que está assistindo. Abençoa cada um, Senhor, dos seus lares, cada um que está assistindo essa live. Que a Tua boa mão possa estar estendida, Senhor, repreendendo as enfermidades, curando, salvando, transformando e libertando. Porque nós cremos num Deus de milagres. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te pedimos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe todos os irmãos e foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe.